Saúde aos irmãs, seus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Agora, na nossa escola dominical, pela manhã, temos um momento de oração para o estudo dessa lição baseado nas Escrituras. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais esse momento que estamos para aprender um pouco mais das tuas palavras através dessa lição. Temporariamente, nós estamos em nossos lares. E assim fica conosco, Senhor, iluminando nossas mentes e corações. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje tem o tema Culto Doméstico, Comunhão Familiar. O nosso texto bíblico base é Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Está intitulado Marta e Maria. Leiamos. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É o que nós temos aqui nesse texto. Assim, a introdução que nós temos, a prática do culto doméstico pode ser considerado como uma disciplina espiritual fundamental para o desenvolvimento da vida cristã. Este tema nos ajuda a lembrar que a vida com Deus não se limita aos espaços religiosos oficiais da igreja, mas acontece principalmente na vida cotidiana. Quando olhamos para a história do povo de Deus na Bíblia, vemos que a casa é um dos lugares fundamentais para o cultivo da vida espiritual e vivência da palavra de Deus. Hoje estudaremos a história de uma família que fez de sua casa um lugar para encontro com Jesus. O que observamos aqui é que nós temos espaços religiosos oficiais, conhecidos como templos, o qual constantemente nós temos as nossas atividades culticas, de uma forma comunitária, onde crianças, juvenis, jovens, adultos e pessoas idosas participam em conjunto. São locais onde nós podemos orar, cantar, testemunhar, pregar, receber a mensagem. Local onde podemos receber a cura, a ministração. Mas nem por isso os nossos lares deixam de ser importantes na nossa vida. Na época de Jesus, não havia templos cristãos. A igreja primitiva não tinha templos. As atividades aconteciam nos lares, onde as pessoas oravam, cantavam, testemunhavam e pregavam. A igreja foi desenvolvendo através das casas. Não havia templos cristãos ainda. Então nós observamos que o mesmo Deus que age nos templos também age nos nossos lares. Essa é uma experiência que nós estamos tendo nesse ano de 2020, e que temporariamente estamos tendo nossas atividades culticas nos lares e usando os meios sociais, como a internet, YouTube, Facebook, Instagram e outros meios, como WhatsApp e outros meios que existem. Próximo parágrafo. Fundamento bíblico. A família de Marta, Maria e Lázaro é conhecida como a família que Jesus amava. Este é o primeiro relato do encontro de Jesus a essa família. Em viagem missionária com seus discípulos, Jesus foi acolhido. Depois disso, aconteceu uma amizade entre eles e essa casa. O ministério de Jesus ficou marcado pela maneira como se aproximava das pessoas e as abençoava. Frequentou muitas casas, comeu com muita gente, foi amigo, mas desta família da pequena aldeia de Betânia, ele era mais próximo. Marta, Maria e Lázaro eram conhecidos como amigos de Jesus. Quando Lázaro ficou gravemente enfermo, ao avisarem Jesus, mandaram-lhe dizer: Senhor,
está enfermo aquele a quem tu amas. João 11, 3. Se engana quem pensa que Jesus não tinha amizades, que Jesus só vivia para os seus discípulos e com os seus discípulos. Jesus, em seu ministério, fez muitos amigos. E aqui observamos uma família na qual Jesus tinha uma grande amizade, um grande carinho. Marta, Maria e Lázaro. Quando ele passava em Betânia, praticamente ficava hospedado ali. Então, observamos aqui que Jesus era uma pessoa que cultivava amizade. E observamos aqui Jesus frequentando casas. É o caso quando Jesus curou a sogra de Pedro. Aonde? Na casa. Onde Jesus também foi acolhido? Na casa de Zaqueu. Então observamos que Jesus também participava da vida cotidiana dos lares e tinha amizades. Além de seus discípulos, ele tinha amizades com pessoas que não o seguiam em suas viagens missionárias de cidades em cidade, povoado em povoado. Próximo parágrafo. Em nosso círculo de amizade, temos nossas preferências, pessoas mais chegadas e mais íntimas. Isso é comum entre nós. Mas em Jesus também? Não é ele que não faz acepção de pessoas? Será que Jesus amava essa família mais do que as outras? Nós devemos tomar um cuidado muito grande que Deus nunca fez acepção. Jesus também não faz acepção de pessoas. O que observamos nas Escrituras é que eventos foram relatados. E de todas as pessoas e famílias que Jesus tinha amizade, essa ficou marcada. Não quer dizer que era a mais importante, mas é uma família que ficou marcada no ministério de Jesus pelo evento que aconteceu com Lázaro. Próximo parágrafo. Jesus não tem preferência por ninguém. A sua proximidade maior com algumas pessoas aconteceu por causa da maneira como elas o receberam em sua casa e em sua vida. Lázaro, Marta e Maria são amigos de Jesus porque o acolheram, fizeram de seu lugar, ou seja, fizeram de seu lar um lugar para o Senhor entrar e se sentir em casa. Nem todas as amizades que Jesus fez eram de pessoas que o convidavam a entrar em suas casas e o hospedarem, mas eram amizades que ele tinha. Quando passava por ali, se viam, mantinham algum diálogo. Jesus não excluía pessoas e nunca excluiu. Quem exclui as pessoas hoje são as próprias pessoas. Infelizmente, há mesmo até algumas igrejas que excluem membros de outras igrejas. Há igrejas, infelizmente, que excluem até as pessoas que são tidas como pessoas do mundo. Isso é uma exclusão social, uma exclusão religiosa. É triste quando isso acontece, porque Deus enviou seu Filho Jesus para salvar toda a humanidade. E quando alguém é excluído por uma igreja ou pela sociedade, isso é um grande problema. Porque Deus enviou seu Filho Jesus para salvar toda a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que Jesus veio para todas as nações e não apenas para uma nação. Próximo parágrafo. Na cena relatada no texto bíblico, Marta, que significa dona ou senhora, estava com a preocupação de providenciar um ambiente o mais acolhedor possível a Jesus, e como for ensinada a correr de um lado para o outro a fim de dar conta de todo o serviço, pois esse era o papel das mulheres na época. Em meio à correria, ela se depara com Maria sentada aos pés de Jesus. Maria, nesse momento, rompe com a função social de servir e faz a opção por ser servida por Jesus, o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Essa foi a diferença nesse momento. Maria, ela estava interessada em ouvir. E lá estava Jesus, que veio para ser servido. Mas a preocupação da Marta era servir. Jesus diz para ela: escuta, Marta, eu não estou aqui para ser servido. Eu vim aqui para servir. Então fique tranquila, quieta, se achegue até a sua irmã
e ouça, porque eu vim para servir a vocês e não para ser servido. Esse é o nosso papel como igreja. O nosso papel como membros da igreja de Jesus é servir e não sermos servidos. Infelizmente, muita gente hoje, até mesmo líderes religiosos, eles pensam mais em se servir da igreja, se servir dos irmãos e irmãs, do que servirem, de serem bênçãos. Infelizmente, muitas pessoas religiosas hoje caminham como as pessoas do mundo. Querem status, posição social, benefícios próprios para si e não para a coletividade, não para a comunidade. Isso é triste. Por isso Jesus, ele diz, pare, vem aqui. Hoje eu estou aqui para servir e não ser servido. Próximo parágrafo. Às mulheres não era dado o direito de aprender com os rabinos, mas Jesus não se importa com isso. Ao contrário, orienta Marta que a melhor parte foi escolhida por Maria. Jesus não estava ali para ser servido com um belo banquete, ou ter tudo sempre e a hora. Pouca coisa é necessária. Lucas 10, 42. Disse ele, Maria escolheu a boa parte, porque não se deixou oprimir pela rotina, nem pelos deveres sociais. Antes abriu espaço em sua vivência para aprender com o mestre. Infelizmente, naquela época, as mulheres não podiam aprender com os rabinos. A função das mulheres era servir, era o serviço doméstico. As mulheres não tinham importância. É Jesus que começa a valorizar as mulheres. Observamos isso nos evangelhos. Jesus valorizando as mulheres, porque os homens naquela época não valorizavam. E até mesmo os líderes religiosos não valorizavam as mulheres. Elas eram obrigadas a ter uma vida de serviço, de serviçais. E nesse momento Maria para ouvir Jesus, e Jesus, ao ouvir Marta reclamando, ele diz, aquieta o teu coração, venha até Maria e escute, porque eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, deixe eu servir a vocês. E o serviço de Jesus foi algo tremendo nesse lar. Próximo parágrafo. Palavra que ilumina a vida. Essa é uma família com uma estrutura nada convencional para a época. Não há relatos sobre o pai ou a mãe. É uma família composta de um irmão e duas irmãs. O mais natural eram as famílias numerosas, com o pai, a mãe, filhos e filhas, netos e netas. Mas essa é a família não convencional que nos serve de exemplo. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra família, é o que nós imaginamos aqui. Pai, mãe, filhos, filhas, netos, bisnetos. Mas essa família foge ao padrão da época e também pode fugir ao padrão de hoje. Nós observamos aqui duas irmãs e irmão. Os pais deveriam ter morrido. Talvez eles também não tivessem se casado e não tinham filhos. Eram apenas 3 pessoas. Hoje, quando nós falamos em família, nós ficamos abismados. A família que as escrituras mencionam já mudou bastante. O padrão família, o padrão bíblico de família hoje, se abriu um leque. E hoje há várias concepções do que seja uma família. Nós, o povo evangélico, nós seguimos o padrão bíblico do que seja uma família. Mas hoje há várias concepções no mundo secular do que seja uma família. É assim que as pessoas querem viver. A nossa opção é cultivar esse padrão família. Mas há pessoas que querem cultivar outros modelos. Sabemos, infelizmente, hoje que às vezes uma família é composta, devido a algo que tem acontecido, os filhos são criados pelos avós, ou pelos tios, ou por parentes próximos, ou até em famílias que os adotam. São modelos, mas há outras concepções que têm surgido e que surgiram e que fogem ao padrão bíblico. São modelos, são padrões. A nossa preferência, como povo evangélico, é o padrão
bíblico. Claro que nós somos questionados em relação a isso. Próximo parágrafo. Nos dias atuais, as famílias assumem estruturas muito diversas. Há famílias chefiadas por mulheres. Famílias onde o pai, na ausência da mãe, assumiu a função do cuidado doméstico de seus filhos e filhas. Avós que sustentam toda a casa com a sua aposentadoria, e são as referências de autoridade para os netos e netas. Mas uma coisa, todas podem ser iguais. Acolhendo Jesus em sua casa e se permitindo ser servida por sua palavra. Mas para isso é preciso separar um tempo na rotina. É o que nós observamos. Hoje há outros modelos. Dependendo do que acontece, as famílias mudam. Quando há ausência do pai, a mãe assume. E várias outras situações em que as famílias hoje já não são mais o modelo que nós imaginamos na Bíblia. Já não são pai, mãe e filhos. É avô e filhos, avó e filhas, tio, tia, filhos. Mudou bastante. E outros modelos que o mundo secular apresenta. Próximo parágrafo. Neste texto bíblico, vemos também que é preciso tomar uma atitude ou uma decisão em relação à vida espiritual em família. Marta está tão preocupada com o serviço da casa e com a responsabilidade de receber as visitas, entre elas o próprio Jesus, que não consegue parar para ouvi-lo. Mais do que isso, pensa estar certa ao repreender a irmã, Maria, que não faz nada para ajudar. Na sua compreensão, o trabalho vem antes ou é fundamental. Não dá para não ser feito. O que acontece aqui é que Marta havia sido doutrinada, assim como Maria, que elas deveriam ser serviçais, servir. A preocupação era sempre servir. E quando havia visitas, elas deveriam servir, o tempo todo investindo na visita. Jesus mostra aqui para Marta que a preocupação não deve ser essa. Jesus está valorizando as mulheres, o papel da mulher. Escuta, vocês não devem ficar servindo. Eu quero que vocês me ouçam. Deixe de lado sua tarefa e fique do lado de Maria, porque quem vai servir hoje sou eu. Naquela época poderia ser um escândalo. Um homem servindo a mulher seria um escândalo, porque a mulher que deveria servir o homem, e não o contrário. E aqui Jesus, ele valoriza as mulheres dizendo, eu estou aqui para servi-las, e não vocês para me servir. Se houvesse mais homens naquele momento, eles ficariam escandalizados com essa atitude de Jesus, dele querer servir, ao invés de ser servido pelas mulheres. Maria compreendeu isso rapidamente. Marta demorou um pouco para entender, mas ela entendeu. No próximo parágrafo. Não agimos nós mesmos da mesma forma que Marta, por vezes, em nossa vida cotidiana, o cuidado com a casa, a preocupação com as coisas do trabalho e até mesmo o momento de lazer e relaxamento não vem antes da vida devocional, é o que tem acontecido. As nossas preocupações com tantas coisas roubam de nós o momento de uma vida espiritual. Nós trabalhamos demais, estudamos demais, passeamos demais, gastamos um bom tempo diante da televisão, do rádio, da internet, do celular. Gastamos um tempo precioso com tantas coisas. E quando se fala em vida devocional, estudo das Escrituras, oração, não há tempo. Jesus passa isso, olha, deixa um pouco tudo isso de lado e tenha uma vida devocional. Tenha um momento de comunhão, de intimidade com Deus. Às vezes nos falta isso. Não tiramos um tempo, ou de madrugada, ou de manhã, à tarde, à noite, ou durante o dia. Alguém pode até dizer, eu não consigo fazer uma oração por dia. Eu não consigo ler um versículo por dia. Eu consigo ler um texto por semana. Ou fazer oração umas 2, 3 vezes por semana. Nós encontramos tempo para tudo. Para dormir, para acordar, para deitar, tomar um banho, almoçar, jantar, tomar um lanche. Fazer de tudo, mas falta um tempo devocional. Isso é prejudicial. Próximo parágrafo.
Jesus pensa diferente de Maria. O mais importante não é o trabalho nem o descanso, é ouvir as palavras de Jesus. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Foi a resposta que o Senhor apresentou. É uma questão de escolha. Então, por mais difícil que possa nos parecer, encontrar um momento para o culto doméstico é, na verdade, uma decisão que temos que tomar. Se escolhermos fazer, faremos. É uma questão de atitude. Nós precisamos ter culto doméstico? Precisamos. Talvez essa pandemia que se abateu sobre a humanidade fez com que a igreja pudesse discernir que, diante de tantas atividades que tem tido, só se preocupava com o final de semana, culto de domingo. As membresias perderam o hábito de congregar nas igrejas no decorrer da semana. Foi-se estudo bíblico, foi-se culto de oração, foi-se conferências, foi-se outras atividades no meio da semana e só restou domingo, escola dominical e culto. Aí a expressão crente domingueiro. Mas com essa pandemia, ela forçou a volta às atividades culticas nos lares. Estudo bíblico, culto de oração, escola dominical, cultos, palestras, reuniões, várias atividades envolvendo os meios disponíveis pela internet. De uma certa forma, essa pandemia deu uma chacoalhada na igreja terrena de Jesus. E agora estamos tendo cultos domésticos semanalmente, com maior presença do que antes ocorria. Então, de uma forma, essa pandemia chacoalhou a igreja, num bom sentido. E agora, estamos observando aqui a importância do culto doméstico, que é para nossa maturidade, nos fortalecer. Podemos aprender algo mais e colocar em prática. Próximo parágrafo. Hoje há a tendência em transferir para a igreja todo o trabalho de educação cristã e desenvolvimento da espiritualidade. Mas esta tarefa, principalmente, é da família. Igreja e família são espaços que se complementam. A vida cristã é desenvolvida e alimentada nesses dois lugares. Ou seja, tanto o espaço do templo, a igreja, como o lar, devem ser locais educacionais que trazem algo bom para as pessoas. Infelizmente, algumas escolas têm tido dificuldade. Há um grande problema hoje na questão da educação. Lares desestruturados, falta de respeito, professores e professoras que sofrem, alunos e alunas que sofrem. Há um sofrimento total, completo. E é vital que haja educação na igreja e no lar para que algo possa acontecer também no mundo em que nós vivemos. Não tem sido fácil. Não podemos esperar que as escolas formem e moldem as pessoas se não houver algo que eduque e estruture as famílias nas igrejas e nos lares. As escolas seculares não farão milagres. Devemos tomar um grande cuidado com isso. Devemos orar, interceder, mas agir também, para que as igrejas e os nossos lares sejam locais também de aprendizado, para que possamos também auxiliar as escolas seculares, com a nossa presença, as nossas orações e intercessões. Próximo parágrafo. Muitas são as demandas diárias para cada pessoa da casa, inclusive para as crianças, que têm uma carga de atividades cada vez mais intensa, que sobra pouco tempo e energias para um momento devocional em família. Até mesmo para as refeições tem sido difícil reunir todas as pessoas da casa. A dificuldade começa a encontrar um horário em que todos estão em casa ao mesmo tempo, mas não podemos nos render às dificuldades. É o que tem acontecido. As mulheres precisam trabalhar fora, os homens trabalham fora, as crianças ficam, às vezes, numa creche, na escola. Está difícil de ajuntar as famílias hoje, cada um almoça e janta numa hora diferente.
É difícil reunir a família uma vez por semana para almoçarem ou jantarem juntos, às vezes no sábado ou no domingo. Está muito difícil, está afastando as pessoas. Isso traz um prejuízo muito grande para as famílias. É um caos que nós estamos vivendo. As crianças com muitas atividades, as pessoas com muitas atividades. Isso acaba roubando tempo que poderia ser destinado a uma vida devocional em família. A família está junto. Infelizmente, isso está acontecendo. E aí, nós queremos recuperar o atrasado. O que aconteceu não aconteceu na segunda, não aconteceu na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, a gente busca fazer acontecer no dia de domingo. Forçar um milagre. Se nós não tivermos uma vida devocional diária e constante, vai ser difícil a gente viver apenas no domingo. Devemos tomar um cuidado muito grande quanto a isso. Nossa vida devocional deve ser constante, diária. Nós almoçamos e jantamos todos os dias. Pelo menos 3 refeições diárias por dia nós fazemos. E espiritualmente, como nós alimentamos a nossa alma? Uma vez por semana? 2 no máximo? É um cuidado que nós devemos ter. Conclusão. É preciso reagir e priorizar o culto doméstico. Ao fazer isso, não apenas nos aproximamos mais de Deus, mas também uns dos outros, uma das outras. É um momento de comunhão, oração, partilha da palavra e louvor que ajuda a quebrar barreiras e solucionar conflitos que às vezes querem separar os membros da família. Ao pensar em nossas famílias hoje, devemos desejar e nos esforçar para que Jesus não seja para nós aquele a quem encontramos aos domingos no templo apenas, mas aquele que seja aquele amigo chegado que está sempre em nossa casa e faz parte da nossa vida. É o que deve acontecer. Nós devemos buscar a Deus constantemente. Não devemos extinguir o culto doméstico, ainda mais hoje, que devido a essa pandemia, estamos investindo um bom tempo no culto doméstico. Nós estamos mais juntos hoje, graças à internet, aos meios de comunicação, e devemos utilizar esses meios para termos nossos momentos, nossos cultos domésticos, já que não podemos estar presencialmente, de uma forma virtual, estamos juntos em reuniões, culto de oração, estudo bíblico, culto, escola dominical, momentos devocionais. Devemos nos esforçar em investir nessa área. Conversa para refletir em casa. Sua família tem o hábito de praticar o culto doméstico? Se sim, qual é o impacto dessa prática na vida familiar? Se não, você acha que a falta dessa disciplina familiar gera algum prejuízo à sua família? Comente. Como cultivar momentos de espiritualidade doméstica quando boa parte da família não vivencia a mesma fé em Cristo Jesus? Algo para nós pensarmos e refletirmos. Assim, agradeçamos a Deus por mais esse momento na escola dominical que tivemos pela manhã. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, onde podemos aprender um pouco mais da tua palavra. Fica conosco, Senhor, no decorrer do dia e na semana. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão guarde os vossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo seja com todos vós para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Tenhamos uma ótima semana. Que Deus está conosco. Amém.